Aliás, Tinga, fica aqui. Porque esse é um projeto que a KTO tá comigo, tá? A KTO, né? Tá. Que lida com probabilidades. E o Cássio, o cara que fechou isso comigo, que representa a KTO aqui no Brasil. As pessoas vão lá brincar. Não, agora vai dar Inter, vai dar empate, blá, 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 e daqui a pouco dá certo. E ele falou assim, tu vai entrevistar o Tinga, né? Tu já viu o quanto era a probabilidade do Tinga dar certo? Tipo assim, se fosse ao contrário numa mesa de aposta, Tinga, tu ia pagar uma odd de 200. Se o cara botasse 100 pila em ti, o cara ia ficar rico. Ia dar uma sacada. Porque era difícil. Tu ia quebrar a banca da KTO. Se perguntar lá, os meus vizinhos todos lá apostavam R$1, e ia falar, não, esse não, cara. Esse não vale. Tem noção disso, que a tua probabilidade, Tinga, era ela mínima. E rolou. Aconteceu, cara. Tá aí? Não, perfeito. Principalmente tratando de futebol. Não chutava de fora da área. 1,70 m. Não era rápido. Não era extremamente habilidoso. Não tinha força. Porra. Tu ia pegar essa matemática que eles fazem hoje tu tem que ter 300 coisas, mas se esquece que a bola tem só 600 gramas, é pequena e praticamente a gente passa dos 90 minutos, a gente troca só 2 minutos na bola, tem 88 minutos que é cabeça, que é posicionamento, isso não está dentro da matemática da bola. Tinga, a probabilidade do papo contigo ser legal é essa sim, essa não paga nada. Essa paga 1,01, se tu botou 100 pila, tu ganha R$1. Porque sempre é legal contigo mesmo. Obrigado mesmo, de verdade. Tamo junto, irmão. Qualquer coisa, dá um grito aí. Valeu. Certo? O Papo Colorado volta a... Eu botei Papo Colorado aqui, na real, nem botei o nome ainda. A gente fez essa entrevista sem saber o nome. Mas aqui, ó. Esse aqui é a marca do Tinga. Tá aqui, ó. Quer dar um nome? Dá um nome aí pra esse quadro, pra esse programa. Colorado Sagrado. Colorado Sagrado. Gostei. Tinga, é sempre um prazer. E às vezes eu faço as mesmas perguntas pra ti e tu responde de novo e aí as pessoas falam assim, pô, que legal, eu quase falei um palavrão, que legal que foi aquela entrevista contigo, que legal que foi aquele papo contigo. Eu acho que nunca teve desperdício de tempo contigo, cara. Obrigado por tu ceder o teu tempo pra mim. Obrigado mesmo, de verdade. Como é que tá? Tudo beleza? Tudo bem, cara. E nesse tempo que a gente tá aí, poder conectar com os amigos, com os parceiros. Eu acho que a última vez que a gente conversou foi acho que bem no início da pandemia lá, que eu tava no meio de uma polêmica lá do lado. Verdade, cara. É verdade. Quem diria que nós ia ficar mais 3, 4 meses aí, né, cara? Não, bom, em casa eu tô há 6 meses. É muito tempo, tá louco. Em casa. Trouxe equipamento pra casa, fazendo tudo aqui de casa. Tinga, é para ser um quadro de memórias, assim, sabe? É para ser uma coisa de a gente entender mais o processo, de como é que era. Mas eu já começo te perguntando o seguinte: tu tem saudade, cara? Dá saudade da tua vida de futebol? Dá saudade. Eu vou falar umas coisas que eu sei que vocês não gostam, tá? Dá saudade da concentração, dá saudade de aeroporto, dá saudade da pressão da imprensa, do torcedor invadindo rede social dizendo que tu não joga nada porque tu fez uma partida ruim. Essas coisas ruins também dão saudade ou não? Pô, tu não tem como dizer que não, cara. Eu tenho saudade, sim, da atenção, né? Principalmente depois que eu tive a oportunidade de jogar no Inter, né? Sempre tive esse sonho de jogar. E, de repente, a minha vida começou totalmente diferente. E, de repente, aos 27 anos, eu tenho a oportunidade de jogar no Inter, no qual eu quis jogar a vida inteira e fui sempre reprovado por ser pequeno. Enfim, cada vez que eu era reprovado no teste, tinha uma desculpa diferente. E, às vezes, eu mesmo também não estava bem, enfim. Então, a partir do momento quando eu comecei, né, a minha carreira, as coisas, quando tu começa, tudo vai no embalo, tudo é sonho. Mas depois, quando chega um certo tempo da vida, e quando eu entendi, né, de que eu estava no Inter e, além disso, por ser gaúcho, entender o tamanho que tem aqui, a rivalidade. É diferente a gente nascer aqui no Sul e jogar no Inter, jogar no Grêmio, enfim, quem seja, mas jogar no time do seu coração. É totalmente diferente de qualquer outro jogador, por mais que ele incorpore, né, as raízes aqui, o clube. É diferente porque tu fez isso, todo gaúcho fez isso, a vida inteira. Em dezembro a gente joga Grenal. Lá no teu bairro, eu no meu bairro, desde que tu começa a gostar de futebol, a vida inteira tu joga Grenal. Chega dezembro, é o Grenal da família, é o Grenal da empresa, é o Grenal do bairro, é o Grenal da favela, é o Grenal. Então,
quando eu tive a oportunidade de jogar no Inter e vi essa, né, o tamanho que era a responsabilidade, talvez na época não tinha tanta essa pressão da rede social, que para mim é bem tranquilo. Tomara que fosse sempre essa pressão à distância, né? Que todo mundo xinga e fala, mas ninguém pode tocar em ti. Eu vivi uma pressão diferente, a pressão do porteiro te cobrar, do restaurante te cobrar. Então, isso eu sinto falta, né? Porque a minha cobrança sempre foi uma cobrança para cima. Eu tive a sorte eu joguei 6 anos num, 4 no outro. Meus 10 anos aqui no sul de futebol, eu sempre tive no lado bom da gangorra, né? Sempre tive na parte de cima. Então a cobrança foi sempre por conquistas. Então talvez eu tenha saudade dessas cobranças por eu estar sempre na parte, né, de cima. Então o contato com o torcedor era cobrando algo para cima. E quando perdia um jogo ou outro, tinha aquela coisa do porteiro até é engraçado porque o pessoal do meu prédio, na época eu morava em prédio, né, o porteiro era gremista. Então, quando eu estava no Grêmio e ganhava um Grenal, esse mesmo cara ficava feliz. E depois, quando eu fui pro Inter, eu chegava feliz de ter ganho um Grenal e eu via aquele cara me olhar de cara feia. Então, as mudanças, né, com a mesma pessoa, eu pude vivenciar muitas coisas legais e eu sinto falta disso, sim. O futebol, ele é meio, a gente, sei lá, obviamente, a tua história de vida, ela é uma história completamente diferente, assim, né? E mais do que isso, é muito difícil conseguir o nível que tu tem, né? Primeiro, vamos para de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tu tem respeito das duas torcidas. Obviamente que os mais fanáticos, eles vão encher o saco, mas não interessa. Né? Tipo assim, se for pegar o bolo do torcedor, assim, os dois te respeitam. Eu já fui contigo na arena, no Grenal. Exato. Né? Então, tipo, eu vi o que a torcida do Grêmio fez contigo naquele dia, te tratou com respeito, já tinha passado pelo Inter, né? Já tinha largado a bola. Mas ao mesmo tempo, Tinga, tu vai pra Alemanha e te adoro. No Japão, te adoro. No Botafogo, tem carinho. Por que tu acha que foi isso? É pela tua entrega em campo? Pela tua bola, todo mundo sabe que é. Mas tem alguma coisa diferente, assim, olhando pra ti mesmo, assim, sentando um pouquinho no divã, assim, por que gostam de ti? Eu já fiz várias vezes essa pergunta e muitos jogadores que jogavam comigo, né, principalmente na reta final, no Cruzeiro, nos últimos 3 anos no Cruzeiro, todos os jogadores e diretores, presidentes, treinadores que passaram lá, falavam a mesma coisa. Todo lugar que a gente ia jogar, né, e o adversário tinha um carinho por mim, era o torcedor, era no hotel, e mais do que ter carinho, eu conhecia as pessoas, eu conhecia. Então eu entendo que esse carinho, né, essa receptividade que eu sempre tive nos clubes foi pela maneira que eu sempre tratei todo mundo, sabe? Eu sempre procurei ver sempre o lado do ser humano, eu sempre brinquei com todo mundo, eu sempre respeitei todas as diretrizes do clube. Então eu sempre procurei me interessar pelas pessoas. Então eu chegava nos clubes, eu queria saber quem era o porteiro, quem era o cozinheiro. Eu visitava todos os locais, todo mundo que trabalhou comigo nos clubes, você pode perguntar. Eu fiz questão de todos os locais que tinha funcionários que nos serviam direto ao futebol, eu ia lá conhecer, eu ia lá na cozinha, quem é o pessoal. Aí já apelido num, conversava com um com o outro. E isso se estende, isso vai passando. Querendo ou não, a mesma relação que os jogadores têm de quando eles se encontram no túnel ali para o jogo, que eles conversam, os funcionários também têm isso. Os massagistas se conectam, né, o fisioterapeuta. Então, um passa para o outro. Quando tu tá indo para um clube, o cara, o Tinga tá indo aí, pô, esse cara é sensacional. E eu acho que o sensacional exatamente é ser simples, ser firme, né, tentar ser o mais certo, sim, sim, não, não. Às vezes tinha que cobrar, eu cobrava também esses caras. E acho que é isso, cara. Talvez a minha grande vantagem, pô, foi de ter pego uma época que não tinha assessor de imprensa. Eu acho que dessa geração, assim, eu parei de jogar em 2015. Então eu falo que eu comecei no século XX e parei no século XXI. Eu peguei as mudanças. E eu vi nessas mudanças que a minha grande vantagem foi não, durante 19 anos de carreira, eu nunca tive assessor de imprensa.
Então, por não ter assessor de imprensa, eu tinha esse contato que eu tive contigo. Ontem tu me ligou, tu não precisou ligar para o assessor, para ninguém. Então, tu me ligou. Querendo ou não, essas coisas vai se conectando. E quantas vezes tu me ligou e eu te disse que, de repente, naquele momento eu não podia, eu tinha uma coisa ou outra. Tu acaba aceitando quando eu digo não, porque eu estou falando para ti. Talvez se eu passo com um assessor, pode achar que eu dei um migué, que tem uma outra coisa. Então, eu sempre vivi isso. Então, isso também acaba se estendendo. Quando tu põe muita gente para filtro, a pessoa lá na ponta não sabe se realmente eu tive o respeito de dizer que não podia por isso ou por aquilo, ou se eu estou dando migué. Então, eu acho que essa vantagem de não ter sido muito assessorado me levou a conhecer as pessoas e as pessoas também me conhecer. Isso é a Alemanha, Tinga? O que a Alemanha te deu? Porque sempre a comparação, e não é nem por causa do 7-1, né? O 7-1, óbvio que ele é simbólico, né? Mas na real, aquilo é uma partida de futebol de um time que era muito melhor que o outro. Tá, 7-1, a distância talvez não fosse essa, né? O Neymar se machucou uma partida antes, estava fazendo uma grande Copa do Mundo. Tem alguns elementos bem de futebol mesmo, assim. Mas o que a Alemanha te deu? Aliás, por falar em Alemanha, já fecha a tua aba do WhatsApp que faz barulho toda vez que entra alguma coisa. E tu é um cara. Fecha a aba do Homem, WhatsApp, por favor. que aí não Porque faz barulho. Eu nem sei como é que fecha eu a aba. imagino, eu imagino que cada vez que entra no WhatsApp, tu ganha R$ 10. Deve ser isso. Não, em dólar ainda. Ah, em E é em dólar? dólar. Ou em euro, quando a gente vai entrar assim, né? Mas Xinga, o que a Alemanha, que a Alemanha te deu? Eu acho que tá aberto aí no teu computador, pode ser? Ela fechou agora aqui. Tá, vamos lá. Alemanha, tá? Tá. Eu queria até que. O meu sonho é que algum torcedor do Borussia recortasse depois uma pergunta que eu fosse fazer pra ti, porque tu é acarinhado por uma das plateias, ou melhor, uma das partes de estádio do mundo mais legal que existe, né? Que é o paredão lá do Borussia. Mas não é isso que eu quero falar. Primeiro eu quero falar de Alemanha e comportamento, né? Porque, por exemplo, assim, tu é pontual, tu é sincero, como tu acabou de falar, assim, Potter, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Eu entendi que não vai dar. Se tu falou que não vai dar, é porque não vai dar. Né? E ainda às vezes tu disse não pra mim, tu falou assim, cara, e não vai dar por causa disso. Então, tipo assim, eu já entendi. Entende? Óbvio que também tem o meu respeito de não ficar enchendo teu saco, né, Tinga? O Inter tá perdendo uma partida de mandato. O que tu tá achando disso? Tipo assim, também tem limites, né? Mas a Alemanha que te deu alguns elementos, assim, o que sobrou de lá pra ti? O que ficou de lá pra ti? Na verdade, não sobrou, veio muita coisa. Eu extraí o máximo que eu pude, né? E tu respondeu uma das coisas já, né? Me ajudou na resposta. É os porquê, né? Sempre né, que a gente vai dizer não para alguém, a gente tem que ter os porquê. Normalmente, quando a gente diz sim, a pessoa não quer saber por quê, né? Se me perguntar, me empresta 10, eu disser para ti, te empresto, não vai procurar perguntar por que está emprestando 10, né? Já está convencido. Agora, se eu disser que não, eu vou ter que explicar, cara, não, porque eu tenho que comprar o meu arroz está caro. Enfim, eu vou construir alguma coisa para mostrar para ti por que não. Então, esses porquês que, na verdade, que nos dá a segurança para que a gente possa seguir a vida. E isso a Alemanha, eu fui entender na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha, eu queria entender por que um país que, há pouco menos, quando eu cheguei lá, tinha 76, 77 anos da última guerra. Eu queria saber como é que poderia um país que há menos de 80 anos estava destruído e era o melhor país do mundo para se viver, em termos de educação, infraestrutura. Então eu queria entender essas coisas, como tão rápido, né, um povo se levantou. E aí eu fui entendendo algumas coisas, entendi que né, o quanto as dificuldades fazem as pessoas crescerem, né, o quanto é importante cuidar do pouco, né? Quando eu tomei multa de carro por estar lavando o carro na rua, eu quis entender por que eu tomei aquela multa. Por Aí me que tomou a explicaram. multa? Tomei a multa porque eu estava lavando o carro com água, né, da torneira de casa, simplesmente eu estava jogando água fora, né? E ali logo chegou a polícia ali, me orientou, enfim, uma multa pequena, mas me orientou que tinha um lugar onde eu poderia lavar o carro e aquela mesma água lavaria outros carros. Então, a partir do momento que comecei a querer entender, e aí me falaram, tu imagina, há menos de 80 anos eu não tinha um copo d'água para tomar. E assim, quando eu deixei minha luz do banheiro ligada nas férias, que eu fiquei 40 dias no Brasil, eu voltei também, tinha uma cartinha lá, fui entender que há 80 anos atrás não tinha uma vela, uma luz, fui entendendo as dificuldades, né, que
que talvez a diferença do nosso país seja essa. Nós somos um país extremamente rico, e quando tu é rico e tu tem tudo, tu bota fora, desperdiça, né? E realmente nós somos um país rico. A Alemanha, 80 anos atrás, ela não tinha como entrar mata dentro e tomar uma água, subir numa água, comer uma fruta. Isso nós temos aqui, né? Então, esses entendimentos me foram, né, aflorando algo que eu já tinha, né, de infância, de base, de exemplo de casa, de ver minha mãe sempre saindo cedo com uma sacola vazia para trabalhar, e à noite ela voltar com a sacola cheia. Automaticamente eu entendi que trabalhar era bom, que trabalhar era uma oportunidade de eu sair sem nada e voltar cheio. Então foram juntando um monte de coisas. A gente não se constrói com 27 anos, como eu fui para a Alemanha a primeira vez. A gente só vai juntando as peças e entendendo. Mas eu acho que a minha vida inteira eu fui tendo a grande sorte de conectar com pessoas boas e enxergar o lado bom, né? Quando eu vi a minha mãe, isso é uma coisa que eu mais me lembro da minha infância, é olhar na janela e minha mãe sair cedo, a passos bem lentos, com uma sacolinha pequena e vazia, e de repente 8 horas da noite ela descer do mesmo ônibus com 2 sacolas cheias de coisa. Aquilo ali para mim era a coisa que mais me provocou trabalhar. Ela me fala até hoje que eu com 10 anos eu ficava incomodando ela para trabalhar. Eu queria trabalhar, posso trabalhar, porque eu sabia que eu via na prática ela sair sem nada e voltar com um monte de coisas boas. Então trabalhar é bom. Então eu juntei essas coisas e fui entender isso com 27 anos, o quanto era bom a gente ser disciplinado, a gente trabalhar. E no clube eu fui entender também por que um clube que, né, quando eu cheguei no Borussia, a gente estava numa fase bem ruim, aí fomos melhorando, mas eu queria entender como é que era possível em 4 anos de clube. O menor público que eu joguei foi 63 mil pessoas, a média era 71. Então eu queria entender, e aí eu fui no marketing, queria entender como é que eles conseguiam botar 70 mil pessoas todo final de semana no estádio, sendo que a gente não estava ganhando título. Fui entendendo cada coisa, e tudo isso eu fui juntando para minha caixinha, porque eu sempre fui muito curioso, né? Tu me conhece, eu sou um cara muito curioso, quero saber de tudo um pouco, e fui juntando essas coisas. Graças a Deus a curiosidade não tem cura, que através dela a gente vai desbravando novas coisas e extraindo a modernidade. Ela só está aí graças aos curiosos, ainda bem que não tem cura. Interessante nessa tua resposta, que eu te pergunto sobre o que a Alemanha te deixou. E aí, tu traz a tua mãe no meio da resposta. Verdade. Óbvio que eu posso fazer uma brincadeira aqui, dizer que a tua mãe é uma Alemanha nisso, né? Porque, óbvio, não era uma guerra, mas a gente tem as nossas guerras particulares, as nossas batalhas particulares aqui no Brasil, né? É complicado estatisticamente um menino pobre, negro, dar certo no Brasil. Porque o caminho é muito pedregoso. Ele não vai ter um emprego legal, ele não vai ter educação legal, ele não vai ter saúde legal. Eu tenho um filho agora, Tim. Sabe? Eles têm um conforto, né? Que o meu pai me deu, mas eu avancei um passinho. Meu pai contava, mesma coisa que tu. Meu pai, tipo assim, tênis, acabava a sola, era só papel de jornal embaixo, acordava às 4 da manhã, e aí quando chegava na aula às 7h30 já era, o dia já estava tarde já. Porque às 4 da manhã ele entregava carne para um tiozinho de um açougue lá em Santana do Livramento, para as pessoas acordarem com a carne, um pedaço de carne já compradinho, que eles tinham comprado lá em casa. E aí eu ficava prestando atenção nisso. E para mim era uma barbada. Meu pai depois foi funcionário do Banco do Brasil, né? E aí, Tinga, hoje com filhos, eu vejo que tá mais fácil para eles. Né? Tem uma conquista, assim. Como é que tu olha para os teus filhos? Olhando que também foi mais fácil. Como é que tu consegue passar isso para eles? Eles entendem, eles sacam, eles sabem essa história da avó deles. Eles conseguem sentir que aí tem uma coisa especial. Eu faço sempre, tanto eu quanto a minha esposa, né, a gente faz quase que semanalmente, a gente utiliza alguma oportunidade para mostrar para eles, né? A TV está todo dia mostrando algo, os lugares que a gente anda, a gente sempre tenta mostrar cada experiência para eles. E na prática a gente, lógico, como tu falou, né? É sempre mais difícil, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos, né? A gente não quer que eles passem as dificuldades que a gente passou.
Então, ao mesmo tempo, eu tenho esse cuidado de não servir muito, para que não crie essa diferença que eu costumo dizer entre a Alemanha e o Brasil, né? O Brasil, por ter muitas riquezas, né, acabou que não faz essa coisa um pouco mais igualitária. Eu tento não dar tantas coisas para eles com facilidade, né? Sempre ter uma troca, né? Por exemplo, o Dani, que é o mais novo, que tem 13 anos, né? Ele tinha ganho um celular, né? Minha esposa comprou um celular para ele dentro do plano empresarial das nossas empresas, e é um celular melhor para ele do que o próprio celular meu. Eu tô com 42 anos, meu primeiro iPhone que eu tive na minha vida foi agora, faz 3 meses, esse aqui que eu estou te mostrando. Primeira vez que eu uso iPhone. Eu não usava, eu sempre achei muito caro. Achava muito caro ter um celular que valia praticamente o meu primeiro apartamento na Restinga. Né? Então eu sempre fui meio avesso a isso, sabe? E eu só tô com esse celular porque entrou numa parceria, porque eu não ia comprar, e prefiro não comprando. É sério. E meu filho já tinha esse telefone, aí ele há um mês atrás ele deixou cair, quebrou a tela. Porra, aí sabe que é uma tela disso aí, né? Um salário mínimo, uma tela. E eu falei para minha esposa, eu não vou gastar um centavo, não compro para mim para arrumar isso aí. Resumindo, conseguiram arrumar lá dentro dos planos deles lá e o que a gente fez? Cara, tu vai ter que trabalhar para te ter esse celular de novo, né? Então ele tá, né? A gente botou mais ou menos uma conta ali de quantas vezes ele tem que lavar, uma média de um carro. Um carro hoje é 50 conto para lavar, né? Então ele tem que lavar várias vezes o meu carro, a gente fez uma conta, o meu carro e o carro da minha esposa. E aqui atrás a gente comprou aquele lava-jato lá, e aí ele tem que lavar o piso ali, perto da piscina. Então a gente está tentando mostrar para ele que a vida, O quando valor tiver do dinheiro. o valor do dinheiro, meritocracia, enfim. E o Davis, que é o mais velho, que hoje né, tá trilhando o caminho dele lá no Inter, o processo dele já foi bem mais tranquilo, porque o Davis ele foi alfabetizado na Alemanha, né? Assim, então ele já é um pouco diferente do Daniel, né? Ele valoriza tudo, né? Guarda tudo, entende o valor do trabalho. Então quando ele Que preferiu loucura, começar, Tinga. Que loucura, quando ele, cara. Olha o exemplo que tu tá dando de educação. O quanto isso interessa. verdade, Tá falando assim, pô, uma educação foi no Brasil, tu foi na Alemanha, um alfabetizou aqui, o outro lá. E tem um comportamento sobre como lidar com as coisas. Tu acha que isso é o país que deu ou as personalidades deles são diferentes? eu acho que o país em si ele não faz nada sozinho, né? Só é uma bandeira, né? As pessoas que estão dentro desse país, a comunidade que se exerce, né? Por exemplo, o Davis, quando estava na Alemanha, ele lá desde do jardim, primeira série, tinha toda uma explicação cada vez que ele passava, né, pelo semestre, alguma coisa. Tinha uma reunião com a família milenial lá, que eles instruíam, ó. Ele foi muito bem agora aqui, e a gente mostrou para eles, né, como é que eles falam ali, O boletim? boletim, é. Então, boletim ali para ele, mostramos que ele foi bem. Pega ele hoje e leva ele para comer aquilo que ele Ele mais gosta, gosta. que ele mais gosta, que lá eles não estão acostumados igual nós aqui, comer McDonald's toda semana, pizza. Essas coisas são coisas especiais, assim, né? Para as crianças, até para sentir o valor. Então, nesse dia, mostra para ele que ele fez algo extremamente importante, que foi estudar. Então, a gente foi cumprindo essas coisas, a menina cumpriu muito bem essa meta que eles davam, e ele foi identificando isso. Então, o Davis, quando ele entendeu isso, e ele gosta muito de jogar bola, joga muito bem, e quando ele voltou para Porto Alegre, depois de Minas, ele falou, eu quero ir, mas eu quero começar lá no São José. E foi, aí ele pegava o ônibus dele, fez todo o processo dele, acabou jogando muito bem contra o Inter, fez 2 gols, o Inter, né, contratou ele por empréstimo, ele está no Inter, ele faz todo dia Ou a vida seja, dele. não teve um Paulo César Tinga, um dos maiores ídolos do clube, chegando no clube e falar assim, cara, meu filho joga bola. Chega aí, bota ele aí. E isso ele E a entende muito, decisão foi dele. exato, entende muito bem, não precisa ter esse convencimento, porque ele sabe quanto é importante ele ter as conquistas dele, ele ter as próprias derrotas dele, né, o dia dele de aprendizado, de ele chegar dentro de um clube pelos méritos dele. Então, quando ele foi jogar contra o Inter, que ele fez 2 gols e o Inter já estava monitorando ele, chamou ele,
Ele sabe que foi por ele, e por mais que haja um carinho, que haja alguma coisa, ele sabe que foi por ele. E isso não tem melhor educação para um filho de ele saber que o mérito, né, é importante, que as suas conquistas, que os seus esforços. Então, hoje todo dia ele acorda às 6 da manhã, e o máximo que eu faço quando dá, eu largo ele ali no Beira-Rio, ele pega o ônibus ali com a galera e vai. Então é isso aí, isso para mim é garantia da educação dele. Por quê? Hoje o Davi está com 18 anos, eu tenho total segurança de que ele está formado, que a educação dele está formada. Onde é que eu tenho a segurança que ele está formado? Felizmente ou infelizmente, né, para todos que são pais e estão nos escutando, os nossos filhos vão tomar as decisões mais importantes da vida deles sozinhos. Nós nunca vamos estar juntos nas decisões mais importantes. Você pode ter certeza. Porque quais são as decisões mais importantes? No dia que alguém oferecer uma droga pro teu filho, pode ter certeza que tu não vai estar junto. O cara não é louco de fazer isso. Se tu tiver uma filha mulher, no dia que quiser levar a mulher para um canto, enfim, não vai estar com o pai, não vai estar com a mãe. Então isso é uma educação que o Brasil não entendeu ainda, né? E principalmente os pais não entenderam isso, de que as decisões mais importantes dos nossos filhos, eles vão estar sozinhos. Você pode fazer o que você quiser. O dia que ofereceram droga, quando eu fui fazer um teste, se eu subia no ônibus para ir fazer um teste, ou se eu ficava na esquina para vender droga, eu estava sozinho. Ninguém é louco de fazer isso na frente da minha mãe. Então, essa educação que a gente tem que ter a segurança de que eu vou construir tudo para que quando chegar esse dia de ele estar sozinho, seja o local que for, que eu oferecer alguma coisa para ele, ele tem que estar com uma base muito grande para a decisão dele ser a melhor. Então, com o Davis, que tem 18 anos, por já estar formado, eu tenho total segurança. Até porque se ele tomar uma decisão errada, ele sabe que é errada. Não estou dizendo que ele não pode tomar uma decisão errada, ele pode tomar. Mas ele não pode tomar uma decisão errada sem aquela coisa, eu não sabia, não conversaram comigo, não me mostraram. E o Dani está com 13 anos, a gente está, né, tentando concluir esse processo, para que o dia que ele tiver que tomar a decisão dele, né, que serão, né, as importantes, eu tenho certeza que eu não vou estar junto, né, até porque se ele vier me perguntar sobre isso, já não é decisão somente dele, mas normalmente as decisões que fazem a diferença na nossa vida, nós estávamos sozinhos. Se tu prestar atenção nas tuas decisões, tu vai ver que tu estava sozinho. Perfeito. Tem a Wikipedia, né? E ali tá lá. Paulo César Fonseca do Nascimento. 78, 13 de janeiro. Não é gato, né? É 78 Quase. mesmo. Não vê, não vê? 13 dias. Quase 13 77. Quase 77. Isso aqui contou muito na tua carreira, na real, né? Isso aqui foi bom pra ti, né? Isso aqui foi bom pra ti, né? Isso aqui foi importante pra ti. E aí eu tô procurando aqui, Tinga, desculpa a minha ignorância, mas eu não achei aqui o nome dela, o nome da tua mãe. Maria Nadir. Maria Nadir. Ela vem ao natural. Eu já te entrevistei algumas vezes. Uma vez eu fui na tua casa, que tu tinha lá na praia. A gente tá conversando. A pauta era uma coisa completamente diferente. Acho que era andar de barquinho. Lembra? Uma coisa nada a ver, uma lanchinha lá. Aí, pra quem não sabe, o Tinga, ele é marinheiro. Se largar ele no mar aí, ele volta. Se largar ele a 300 milhas aqui no Atlântico, ele volta. Ele vai ali e entra em Bé. A tua mãe vinha no assunto, Tinga. Tenta definir, assim, cara. O legal, sempre quando aparece a história da tua mãe, tu tem histórias pra contar. Tu não fala assim, ela é batalhadora, ela é guerreira. Teve aquela matéria lá atrás do Regis Rezende que te leva, porque a tua mãe, ela era faxineira de uma escola, e o Regis Rezende te leva numa escola, na escola que ela trabalhava. E aí tu dá de cara, tu nunca tinha visto ela limpando o chão. A matéria é maravilhosa, porque aí tu desanda, né, cara? E fala assim, tu tava surgindo no Grêmio, tinha feito aquele golaço contra o Sport, e aí tu desanda, fala assim, cara, eu acho que ela já fez o suficiente. A partir de agora eu vou trabalhar, eu não quero mais. Não tem nada de indigno. Tava no teu olho, tu não fala uma frase tão complexa, Tinga, mas tu fala assim, cara, tá tudo certo ela tá limpando esse chão aqui. Mas eu acho que já deu pra ela. Ela já fez o suficiente já. Eu vou fazer essa mulher descansar. Tenta trazer ela, assim, porque eu sei que ela é a coisa mais importante da tua vida, né? Óbvio que depois tu monta uma família, tem a Milene, tem os dois, né? Mas, assim, pra tu chegar neles, teve essa base, assim. Tenta falar sobre ela. O que vem na tua cabeça? É interessante, né? Porque quando a gente fala sobre
educação, né, principalmente de pais para filho, a gente sempre imagina que a melhor educação é quando o pai está 24 horas ao lado do filho, né? A gente acha que isso é a melhor educação, né? Então eu vejo que no meu caso foi totalmente diferente, foi tempo de qualidade, né? Minha mãe trabalhava praticamente de segunda a sexta o dia inteiro, e quando era sexta e sábado ela trabalhava o dia inteiro e chegava em casa às 6 da tarde, eu lembro da sexta-feira chegava às 6, e pedia para mim não fazer barulho, porque na frente de casa ali tinha um campinho, a gente ficava, depois de jogar, ficava ali com uma confusão na frente, conectando um ou outro. Eu lembro de ela pedir para a gente não fazer barulho, porque ela ia dormir de novo, descansar, porque às 10 horas ela ia para a parada de ônibus, que aí ela já estava trabalhando no Teresópolis Tênis Clube, e sexta e sábado tinha as festas, baile, shows, às vezes casamento, essas coisas, e ela fazia hora extra ali e trabalhava no banheiro, né? Teve até uma vez quando eu estava namorando e na Milene, a gente foi num show, eu lembro da Ivete, eu estava começando com a Milene e ela estava cuidando do banheiro lá, das mulheres lá. E eu, namorando ainda, mas louco de vergonha de passar por ali. Mas a mulher, não, já sei que a tua mãe trabalha ali e tal. E a menina era super tranquila. E acabou indo no banheiro lá e conversando pra caramba com a minha mãe. A mãe, nas madrugadas, ela, né, nas festas, ela fazia hora extra de ficar no cuidar do banheiro e depois limpar o Teresópolis todo ali com mais uma equipe após as festas. Então, não teve tempo de estar em cima de mim, assim, de faz isso, não faz aquilo. Aí que eu acho que entra a maior ferramenta que nós temos no Brasil de educação, entre várias que tem, que são importantes, culturais, mas a maior delas, que é o esporte. Então, assim, o futebol me educou demais, demais. A paixão pelo futebol, ela cobriu talvez essa parte que a minha mãe não conseguiu. Então eu tinha aquela coisa assim de honrar muito a minha mãe, de ver assim, pô, ela sai para trabalhar de manhã a semana inteira, traz um monte de coisa legal. Final de semana ainda ela vai trabalhar na madrugada. Pai, eu tenho que honrar ela no sentido de, né, o que ela me pediu, não se envolve com droga, não se envolve com isso. Então, né, fiquei focado no futebol. E aí eu tenho assim que eu gosto também de valorizar todo mundo. Eu tive muitos tios, eu tinha meu pai era numa família de mais de 12 irmãos, né, com 3 mulheres, o resto era tudo homem. E meus tios eram muito influentes na Restinga, assim, no futebol. Na época não tinha essas coisas de arma, assim, mas eles brigavam pra caramba, todo mundo sabia que a família era brigando, brigava pra caramba. E esses meus tios sempre me educaram, eles me viam na esquina, nos bolinhos, e falaram, o que tá fazendo aí? Me corri dali. E isso também foi uma parte importante. E o futebol, logo que eu fiz meus testes, de 13 a 15 eu fiz os testes no Inter. Eu fui reprovado 3 vezes. Aos 15 anos, quando eu fiz meu primeiro teste no Grêmio, eu passei, ficou aquela coisa assim, todo mundo na Restinga, a maioria, pelo menos da minha área ali, era colorado, que a gente ia tudo no estádio, na época da Coreia, né? Era só coreano, era só que a gente podia ir mesmo era na Coreia. E todo mundo sabia que eu estava jogando no Grêmio na época e acabava sendo algo totalmente desconectado. Todo mundo sabia que eu ia nos jogos do Inter à noite, com meus tios, final de semana, e durante a semana de dia eu estava treinando no Grêmio, né, no infantil. Então ficou aquela coisa, todo mundo ficou com um carinho muito grande de me proteger. Tipo assim, ó, pô, esse é o único cara bom que a gente tem aqui. Me viu na esquina, o que tá fazendo aí? Aí já não era mais meu tio, os próprios amigos dele. Ó, tá, o que tá na esquina aí? Tem bolinho, os caras estão fumando. Então, isso foi formando. E aí, lógico que o campo também foi me educando. Eu lembro que meu primeiro teste, assim, que eu já, depois de passar o teste, meu primeiro treino com um grupo, um jogador entrou dentro da área, cara. Eu lembro que, pô, eu era bem agressivo, assim, na marcação, né? Jogar na Restinga. O cara entrou dentro da área, eu dei meio que um carrinho voador aí, um treinador, na época era o Rogério Zimmermann. Falou assim pra mim, não, cara, aqui tu não pode, dentro da área é pênalti. Eu falei, não, mas é só uma encostadinha, não. Então começou dentro do futebol, eu tenho os limites que eu não tinha na Restinga. Agora, isso aqui tem impedimento, tem uma linha aqui. Eu falei, tá, mas cadê a linha que eu não tô vendo? Não, tem uma linha aqui.
Então, essas regras do futebol, elas são muito importantes para a formação. Então, a minha mãe foi importante na maioria das vezes, principalmente no exemplo, que eu costumo dizer entre o currículo no papel e a prática, eu fico com a prática. Então, na prática, a minha mãe me educou muito mais, eu vi ela sair para trabalhar, identifiquei que trabalhar era bom, e depois eu fui juntando esse monte de coisa, amigos que foram me disciplinando, e o futebol que foi me educando, as regras do futebol, né, ali é impedimento, e isso era uma coisa que me confrontava muito. Cadê essa linha? Eu não vi essa linha. E isso, quando tu traz ela para dentro da educação, a gente não precisa ver o policial para não roubar. A gente não precisa ver o dono do boteco para a gente não pegar uma coisa ali. Se não é teu, não é teu. Se está seguro, está seguro. Então, são essas coisas que a gente começa a trazer para a nossa vida, juntando. Então, assim, para tentar resumir essa pergunta sobre a minha mãe, eu hoje estou ainda em formação, o ser humano está sempre em formação, mas eu sou uma junção de muitas coisas que eu tento sempre extrair para minha vida. Porra. Dá pra ver isso em várias respostas, digo passagem. Márcio Rezende de Freitas. Não, Pacaembu, ele é um 2005. ídolo, pai. Você é um ídolo. Graças a ele nós somos campeão mundial. Ídolo. Se a gente ganhasse aquele Brasileirão, não ganharia outro ano, né? Acho que um pouquinho de futebol, de entender de vitória, acho que eu tenho um pouco, assim, né? Eu acostumei a ter a sorte de jogar em times que foram campeões, e é muito difícil o ano seguinte de um título. É muito difícil, né? Eu consegui ter vitória consecutiva num time com título somente no Cruzeiro, que a gente conseguiu ganhar 2 vezes, e foi muito difícil, muito, foi onde eu mais trabalhei. Inclusive hoje chegou um livro para mim do Alexandre Matos, que é o diretor, ele fez um livro e eu estou dentro do livro e ele fala exatamente isso, que o quanto eu fui importante para ele. Ali eu comecei a fazer meu primeiro trabalho de gestor no futebol. Então, para você ganhar títulos consecutivos é muito difícil. Então, eu acredito que se nós tivéssemos ganho o brasileiro em 2005, primeiro que nós já teria desmanchado uma grande parte daquele time. Né? Como aconteceu em 2006, né? Acabou desmanchando uma parte, mas o time ainda ficou forte. E tu ganhar um título em dezembro, né? Logo na reta final do país, onde para tudo, Natal, festas, férias. Em janeiro, fevereiro, tu já tem uma Libertadores, um clube que está, né, há muitos anos sem ganhar o campeonato nacional. Olha, cara, pelos 20 anos de bola que eu tenho, seria muito difícil ter um ano de sucesso em 2006. Não, e mais do que isso, em 2006 tem o Gauchão, 1-0, Beira-Rio lotado, gol do Fernandão. E aí o Grêmio acha um gol, um Cucuruto empata no gol, um salto qualificado, ganha o Gauchão dentro do Beira-Rio. Foi pior que 2005? Eu, assim, se for pegar, acho que até tem isso na internet, quando a gente perdeu pro Grêmio, né, naquele campeonato que a gente, se eu não me engano, a gente não perdeu um jogo e perdeu o campeonato, uma coisa assim, a gente não perdeu os jogos decisivos ali e perdemos o campeonato. Eu tenho tá dentro de uma entrevista aí, que logo que acabou aquele jogo, eu converso com o Abel e falo para ele, cara, eu sei que né, tá todo mundo chateado, mas tem algo muito grande para nós aí. Isso está dentro, tem registro sobre isso. Eu não senti tanto, né, aquela derrota no estadual, porque eu tinha assim uma fé muito grande que nós ia ganhar alguma coisa em 2006. Tudo que a gente passou em 2005, né, e o que nós estávamos preparados em 2006, quando a gente perdeu o estadual, a gente tinha mais, né, eu estava jogando a Libertadores, já estava bem avançado, e tinha um brasileiro. E, sinceramente, eu não imaginava que nós ganharíamos a América e que o clube seria campeão do mundo. Eu imaginava que nós ia ganhar o Campeonato Brasileiro em 2006, que até, por sinal, ficamos em segundo aquele ano. Né? O Inter foi vice-campeão do Gauchão, vice-campeão brasileiro, campeão da América e campeão do mundo. Imagina quantos pontos dá isso, né? E naquela época não dava para jogar a Copa do Brasil ao mesmo tempo da Libertadores, que senão também beliscaria alguma coisa lá. Então eu tinha uma segurança muito grande. Eu lembro que a gente ficou muito chateado de ter perdido aquele Grenal, aquela final, mas eu tinha algo em mim que nós ia ganhar o Campeonato Brasileiro. E
venho muito mais do que o brasileiro, venho o América, né? Então, foi duas experiências negativas, mas que dentro do meu coração eu sabia que tinha algo, né? Lógico que em 2005 eu me assustei muito mais. Primeiro que eu me assustei de estar dentro do lance, né? Quando eu sofri o pênalti. Tu E eu lembra da fui batida em ti, do Fábio? Isso é uma lembro, lembrança, assim? Como é que é pro jogo de futebol? Vocês lembram da porrada? Vocês lembram do lance? Tem barulho do lance? Ou não? É uma eu, coisa. O que que tu não lembra? tem. Tu lembra, por exemplo, muito do clima do jogo, né? Todo o clima que foi transformado o jogo. E a gente lembra, na época tinha aquele tobogã ali, a torcida onde ficava, foi bem ali na frente. Eu lembro que quando ele toca em mim, dá aquele silêncio, e a torcida é muito barulhenta, é difícil ter silêncio com o Corinthians no Pacaembu. E eu, bem na frente, quando eu tomo aquela chegada, que eu vejo aquele. Dá um silêncio, tipo, todos eles, até hoje, quando eu vou em São Paulo, os corintianos falam, cara, quando deu aquele. Os caras que estavam no jogo, quando deu aquele pênalti, eu falei, já era. Porque deu aquele frio que todo mundo viu que era pênalti. E aí, quando o Márcio vem na minha direção, que eu já vejo que ele vem para me expulsar e não dar o pênalti, que eu vi que ele já vem me olhando, puxando o cartão, eu falo, Márcio, se não quiser dar o pênalti, não dá, mas só não me expulsa. Então é isso que eu falo para ele, porque ele já tinha decidido que não ia dar, mas eu falei, cara, ele vai fazer duas merdas. Uma não dar o pênalti, como eu tinha amarelo, ele vai me dar o vermelho. Então, quando eu fui pro vestiário, primeiro que no futebol hoje muito mais, né? Então a gente não sabe como é que as pessoas vão falar sobre o lance, principalmente tratando de Corinthians, né? Se as pessoas quisessem enxergar ou dissessem que não foi falta, começa a fomentar isso, por mais que teve o choque, eu não sei o que seria. Então ali eu vi que tudo que a gente fez, de repente a gente estava perdendo a possibilidade de ser campeão Mas por no causa. caminho do vestiário, tu cruzou com alguém e falou assim: "Eu acabei de ver na TV, foi pênalti." Não, até o vestiário eu não conseguia falar com ninguém e eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei dentro no vestiário, na cabine, eu já fui direto no meu celular. Eu não conseguia falar com ninguém, não era como é hoje, que dá um lance, tu já vai pro Sim. celular, que tá em tudo que é rede social. Não, não tinha. Eu desci para Pacaembu e aí o massagista lá, que estava na época, nela ficava embaixo, e também só escutando pelo rádio, uns dizendo que era pênalti, aquela coisa, e eu pego o telefone, quando eu ligo o telefone para minha casa, a Milene fala, ó, o jogo praticamente acabou, as pessoas só estão falando do pênalti, tal, tal. Aí quando acabou o jogo, que 8 da noite, quando eu liguei, cheguei, a gente jantou, que eu liguei a TV, que eu olhei, estava em todos os lugares, estava em Faustão, estava em Record, estava em tudo que é lugar falando do pênalti, que me deu sabe, uma acalmada. E aí o ano de 2006 eu vim com aquela confiança de que tem algo muito grande para nós. Mas sinceramente não imaginava que talvez seria o ano mais importante da história do clube, na minha visão. Tu é tão colorado, Tinga, que como tu olha pro cartão vermelho, né? Em lances que não tem absolutamente nada a ver, né? No Pacaembu, tu sofre uma entrada, sofre o pênalti, o cara te expulsa. Aí tu faz o gol da Libertadores da América de 2006, aí tu vai fazer uma honra à tua religião, né, a quem tu acredita que te protege, aí a regra vai lá e pá, segundo amarelo, expulsão do Tinga. Aí, 2010, semifinal, expulso de novo. Semifinal, é verdade, cara, é verdade. Tá aí? É por gosto tu faz isso aí? É por gosto, né? Só pode ser por gosto. Não, isso aí, na verdade, eu entendo que é o seguinte, né? Toda vez que foi tão forte em 2005 ali, né? Tão forte esse símbolo né, da injustiça de ser expulso, que todas as vezes que nós ganhamos grandes coisas, essa simbologia ela aparece de alguma forma ou outra. É lógico que eu nunca quero ser expulso e passar o que eu passo. Só eu sei que eu passei, né, as 3 vezes que fui expulso. Né? A primeira, onde tudo aconteceu e o título não veio, e mais as outras duas na Libertadores. A primeira, eu passei um dos piores processos da minha vida, mas ao mesmo tempo o melhor em termos desportivos. Né? Em 2006, quando eu fui expulso, eu passei ali aqueles 20 minutos dentro do vestiário, tendo o maior aprendizado sem precisar sofrer o aprendizado. O que é isso? Quando eu estava no vestiário, eu sabia exatamente qual seria a capa de todos os jornais no outro dia.
capa da Zero Hora, eu sabia tudo como seria a capa. Se o São Paulo tivesse virado, né, e graças a Deus não precisou ter essa capa para me sentir a dor que eu senti. Se o São Paulo virasse, eu seria aquele cara que veio do Grêmio e deu o título por 20 minutos e tirou a América, né? Então a gente sabe como é que o futebol é isso, entre esses extremos, né? E isso me fez sofrer muito assim dentro do vestiário, porque eu tinha um sonho de jogar no Inter e de repente um cara que tu imagina um torcedor, né, de infância tá dentro do campo fazendo um gol da Libertadores e ao mesmo tempo ele tá fora do campo podendo vivenciar aquilo que vivenciou em 92. O que que Eu tu lembro fazia no vestiário? O que tu fez? Ficou cara, caminhando? eu caminhava, Tinha uma ajoelhava. televisão? O que que tinha? Não tinha nada. Eu fiquei na academia, que eu fiquei sozinho, na escuridão, tinha uma academia lá. E aí tu só escuta os barulhos do pé, cada vez que os caras iam pro gol, aquele barulho, né? Era cimento na época, lá, a arquibancada, e tu escutava o barulho, aí tu não sabia se era ataque nosso, ataque deles. E aquilo ali, eu sofri muito ali. Então eu consegui vivenciar, na verdade, Deus me deu um presente, assim, de vivenciar exatamente tudo que pode vivenciar o torcedor. Eu fui um torcedor antes, fui para dentro do campo, fiz gol e voltei para sofrer. Voltei para sofrer de novo lá como um torcedor lá fora, que é o que todo mundo fala, sofremos pra caramba aqueles 20 minutos. Então eu falei, eu sofri também. Então eu fiz o gol e saí para lá para fora para sofrer como vocês sofreram. E aquilo ali me fez aprender muito, né? A partir daquele momento, 2006, eu ganhei mais um monte de títulos, ganhei mais pelo Inter, ganhei na Alemanha, ganhei no Cruzeiro. E eu sempre me via nas finais, quando a gente ganhava, eu sabia que eu não era o melhor homem do mundo por ter ganho, mas também se perdesse, ninguém ia me transformar no pior homem do mundo. Então, aquele título de 2006 me trouxe um equilíbrio de entender que quando a gente ganha, não deixe as pessoas te dizer que você é o melhor, não aceite isso, para que quando tu perca, também não aceite ser o pior homem do mundo. Então, por isso que eu tenho um carinho muito especial pelo título de 2006, porque ele vem com um aprendizado muito grande. E como tu me conhece, eu tento, de tudo que eu vivo na vida, ele tem que fazer sentido na minha vida diária. Senão, se eu não conseguir pescar nada da vida, das oportunidades, do dia a dia, eu acho que aí é onde a melhor escola são os exemplos, são as coisas que nos acontecem, a gente tentar trazer para a nossa melhora como ser humano. Eu não sei exatamente, Xinga, onde que é o. Bom, eu não tava, eu não tava em cima, na arquibancada. Eu tava atrás da goleira do primeiro gol do Fernandão. Eu vi toda aquela final ali, como torcedor ali. E lembro que acabei também ajoelhado, né? Tu devia estar um pouquinho mais ao centro, os vestiários eram embaixo da social, né? Digamos. Então eu Isso. tava acima de ti, mas a uns 40 metros de ti. E também acabou aquele jogo ajoelhado, foi uma choradeira, abraçava quem não conhecia, aquela catarse do futebol. 4 anos depois, tu volta no meio do caminho, numa janela, no meio da competição, porque uma Copa América, né, abriu a possibilidade, ou uma Copa do Mundo, a Copa do Copa Mundo do de Mundo. 2010, abriu a possibilidade, e aí tu ganha o bicampeonato. Eu tava no Beira-Rio também, a gente tava fazendo uma matéria pro Patrola, eu não sei se tem ainda cicatriz na tua testa, tem que ter, porque Tem. arrancaram 500 gramas de carne da tua testa num lance. Damião, Tu tem ainda aí? Damião, Chega perto aí. tem. Foi o Damião mesmo que fez. Meu Tá Deus, vendo cara. isso? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Aí, e esse ano é um ano absolutamente torto, Tinga, porque tem isso e tem uma Zembe depois. O que derrotas Verdade. desse tamanho deixam? Tu lembra delas assim também? Tu fica remoendo. Claro, tu, cara, na tua experiência, tu teve de tudo no futebol, mas isso ainda fica ali, fica batendo. O que isso ensinou? O Inter se ensinou? Eu não sei se ensinou, porque eu acho que isso é muito particular. Eu lembro que quando a gente perdeu lá, né, daquele jogo que acho que a gente perdeu muito jogo já na véspera, quando a gente foi 2, 3 dias antes, quando a gente foi assistir eles jogar, né? Eles jogaram contra o time do México e acabaram ganhando. E ali acho que ali a gente começou a perder o jogo, né? A gente foi ver o jogo deles, jogaram super mal mas ganharam o jogo, né? E ali a gente acabou
achando que talvez não seria tão difícil o jogo, e o futebol ele é jogado. Mas como eu te falei, a experiência que eu tive em 2006, né, eu lembro que muitos jogadores, né, quando a gente voltou, os caras ficaram sem sair para a rua muito tempo. E eu lembro, assim, ó, não tem como eu não lembrar, porque eu lembro que nós chegamos em Porto Alegre, eu já tinha antes disso, eu tinha marcado uma reunião para 2 dias depois que eu chegasse. Eu cheguei em Porto Alegre e o cara que tinha marcado a reunião comigo disse, Patinga, pô, melhor a gente deixar para outra semana, né, cara? Vocês acabaram de perder e tal. Eu falei, não, cara, a gente marcou a reunião, a gente vai ir. E essa reunião era num lugar que tinha uma obra muito grande, tinha muita gente trabalhando nessa obra. E aí ele chegou, parou na frente comigo lá, entrei no carro dele, fui até lá, chegou, parou na frente comigo e falou, cara, se tu quiser, dá para marcar para outro dia. Ele viu aquele monte de gente. Eu falei, não, cara, tá marcado, nós vamos cumprir o que tá marcado. E eu desci e aquele monte de gente estava trabalhando, uns começaram a me aplaudir, outros, pô, bora, segue de novo e tal. E isso só foi possível porque quando em 2006, quando eu ganhei, né, eu identifiquei, cara, que quando eu ganhar, não sou melhor que ninguém, quando eu perder, não sou pior que ninguém, minha vida vai continuar. Dentro de campo, eu vou fazer sempre o máximo que eu puder, né, para não dever nada para ninguém nesse sentido de entrega, que isso é o mínimo que um atleta tem que ter. Isso aí não está dando nada para o clube em jogar, independente se ele seja colorado ou não, ele recebe muito bem por isso, é uma ótima profissão, tem que fazer o máximo, mas quando acabar o jogo eu vou seguir minha vida. Então isso marcou muito, porque o cara que estava comigo, ele ficou mais preocupado comigo do que eu. Eu falei, não, vamos lá. Tinha acho que umas 200 pessoas, e ele falou, cara, na hora ele falou, não, não vamos. Então eu aprendi como eu aprendo todo dia, né, e que é futebol. Lógico que eu queria ter ganho, eu queria ter, né, levado mais um caneco para o nosso clube, né, para a minha vida, para a minha história, mas aprendi bastante também. As derrotas, normalmente, elas ensinam mais do que as vitórias. Vitórias a gente só comemora. As derrotas a gente monta nelas e quer entender por que perdeu. Volta um pouco naquela tua resposta que tu falou na Alemanha, né? Que tem que ter um Verdade. porquê pro sim e um porquê pro não, né? Quando tu ganha, não tem muito porquê. Tá, beleza. Tá, tu sabe que teve um esforço, tem vitórias e vitórias, Antinga. A vitória de 2006, eu imagino pra ti que tem uma... E ao mesmo tempo, no meio do caminho, tem uma Copa do Brasil lá com o Grêmio, com o Tite, naquele time que encaixou também, mas não era teu time de coração. Tu treinava de tarde num estádio e ia de noite pra Coreia no outro, que eu não sei, aliás, por que os caras destruíram a Coreia. Parabéns pra quem destruiu a Coreia. Tinga, e o paredão lá de Dortmund? Aquilo realmente é surreal? Aquilo realmente é. Tenta. Eu nunca vou viver isso. Eu acho que 99,99% de quem vai ver isso aqui, vai escutar isso aqui, também não vai ver como tu viveu, não vai ser um atleta do Borussia Dortmund, não vai jogar, não vai ser apoiado. Tenta trazer em palavras o que é aquilo. Porque todo mundo fala que aquilo é meio que inacreditável. É bem interessante essa pergunta, principalmente na nação próxima a voltar ao campeonato alemão com o público já, né? Com 20%. Né? 20% do estádio do Borussia é praticamente a nossa média no Brasil, né? 20% de 80 mil pessoas, 82 mil pessoas no estádio vai dar praticamente a média do que dá nossos estádios. Né? Então, não vai ter bastante gente dentro do estádio. E ao mesmo tempo, né, há 3 semanas atrás, o Borussia contratou, né, o Renier, o brasileiro, que estava no Real Madrid, e o Borussia sempre teve muito essa afetividade com os brasileiros. Eu jogo, né, as lendas do Borussia, e a gente, o Zor, que é o mesmo diretor, o que era meu capitão hoje também é gerente de futebol, e a gente sempre brinca, tá, cadê os brasileiros? O Borussia sem brasileiro, ele não é Borussia, o amarelo tem que ter o brasileiro, e eles gostam muito, assim, do brasileiro. E é interessante que 90% dos brasileiros que jogaram no Borussia é negão, né? Eles sempre levaram, né? Eu, o Júlio, o Dedê, o Everton, o Evanilson, Amoroso, né? O Ranier é o mais clarinho, né? Ainda está no típico brasileiro bem misturado, mas é o mais clarinho. E as pessoas me perguntaram, pô, ele saiu do Real Madrid, foi pro Borussia. Eu te falo o seguinte, cara, eu não joguei no Real Madrid, eu não joguei no Barcelona, mas eu te falo, a experiência de jogar no Borussia tem coisas que tu não vai enxergar no Barcelona e não vai chegar no Real Madrid. Que é exatamente essa pergunta que tu me fez. A muralha amarela é uma coisa que não tem em lugar nenhum. Não tem uma torcida com 25 mil pessoas
que fica em pé os 90 minutos. Não tem cadeira. É 25 mil pessoas em pé, né, de uma bandeirinha de escanteio a outra, né, cantando, apoiando, toma 2, 3, eles estão ali contigo te apoiando. É um evento que todo mundo que vai para a Alemanha, que gosta de futebol, quer conhecer a Muralha Amarela. Então quando eu olho assim, né, a gente sempre tenta fazer um feedback da carreira, podia ter jogado ali, podia ter jogado aqui. Eu te falo que eu joguei onde eu tinha que jogar. O que me identifica é exatamente isso: povo, gente, né, barulho. E o Borussia é isso. Então eu me sinto tão honroso quanto os jogadores que jogaram no Barcelona, que jogaram no Real Madrid. Até porque eles mesmos falam, né? Quando a gente jogou contra o Real Madrid, né, a gente jogou contra o quarteto ali, na época foi em 2010, que foi Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema e até o Robin estava no Real Madrid. Eu lembro que os próprios os brasileiros, os sul-americanos, os caras que estavam no Real Madrid, tudo, cara, aqui deve ser louco de jogar. Todo mundo gosta de jogar, Claro. né? Todo mundo gosta de jogar no estádio do Borussia. Eu lembro quando o Diego estava no Bremen, o Grafite no Volks, quando eles iam jogar contra nós em casa, a primeira coisa, ele estava louco para jogar nesse estádio. Todos os brasileiros que foram para lá queriam jogar no estádio do Borussia. Todos faziam força para jogar, ficavam chateados se estivesse fora por lesão ou fora por alguma coisa de não poder jogar lá. Eu lembro que o Alex, o Pirulito, era de São Paulo, no jogo contra nós, na véspera ele foi suspenso. Nós no telefone, tinha um jogo que eu queria jogar, eu queria conhecer esse estádio. Todo mundo gostava de jogar no estádio do Borussia. Que loucura. É lindo. Devia ter lugares mágicos, né? O Rossi, agora há pouco tempo, que jogava na Roma, pediu para jogar no Boca Juniors. O cara pediu. O Juan Jesus que me contou essa história. Não, ele pediu. Tá, mas da onde que saiu? Ele pediu. Conhecia alguém, obviamente, né? E se ofereceu para jogar, porque ele queria jogar na Bombonera. Queria ter o apoio, porque, óbvio, a Roma, um jogo Roma e Boca na Bombonera só se for amistoso. Não tem a menor possibilidade oficial disso acontecer. Ele não deixa de passar uma temporada lá. Aí passou alguns meses lá e teve esse carinho da Bombonera, né? Tinha um prazer, cara, te ouvir. É sempre um prazer. Igualmente. De verdade, de verdade, de verdade. Uma pergunta que eu sei que tu enche o saco, tu gosta de falar isso aí, mas eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente para ti, já que a gente tá nessa coisa de jogar Alemanha e Brasil, assim. Porque eu sei que tu sofreu isso, e tu sofre isso. O racismo é pior na Alemanha ou no Brasil? Eu não consigo qualificar acho que é muito legal essa tua pergunta, cara, porque eu escrevo hoje, né, entre alguns trabalhos que eu faço, hoje eu tenho uma coluna toda quinta-feira, eu escrevo uma coluna no UOL. Eu tenho uma coluna no UOL, hoje é segundo toda a galera, é o portal mais assistido aí do Brasil, e eu tenho uma coluna toda quinta-feira, eu escolho o assunto que eu quiser falar e eu falo. E essa semana até, eles nunca pediram para me falar alguma coisa, né, chegou para mim que queria que eu escrevesse sobre o racismo, sobre uma situação que aconteceu com o Neymar. E eu falei, não, que eu não vou escrever essa semana, eu vou escrever o que eu já estava em mente em escrever. Porque o que acontece, assim, eu sou muito bem resolvido nessa situação, sei quando é racismo, sei quando não é, sei quando é preconceito, sei quando não é, nem tudo é, e também há muita coisa, né, no olhar, muita coisa nas ideias, mas eu vejo que aqui, principalmente aqui no Brasil, né, a gente acontece muito comigo. Acontece qualquer fato de racismo, as emissoras tudo me ligam. Tinha, o que tem a falar sobre isso? Nos últimos 6 meses eu me recuso a falar. Por quê, mano? Porque parece que eu só tenho fala e voz sobre esse assunto. E eu lembro quando aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, a última vez lá que aconteceu como é o nome dele? George Floyd. O George, eu lembro que, cara, naqueles 2, 3 dias, cara, tu ligava todas as TV, tinha uma TV que põe aqueles montes de quadradinho, tinha uns 5, 6 negros em cada programa, naqueles primeiro e segundo dia. No terceiro dia não tinha mais ninguém. Então a gente faz esses barulhos, às vezes parece que dão aquela cota, tá, aconteceu um incidente, bota ele aí, põe na capa, põe um para falar na CNN, outro na Globo, outro na Record, põe ali
e vão mostrar que não tem nada, que está tudo certo, e 3 dias depois segue o baile e volta tudo normal. Então, muitas vezes eu me recuso a falar sobre isso, por isso que parece que o nego só tem conhecimento sobre isso. Eu falo sobre qualquer tema que quiser falar, eu vou falar. O que eu não souber falar, eu vou dizer que eu não sei, mas vou passar minha visão sobre isso. Eu acho que tem conteúdo para a gente falar sobre tudo, lógico, que quando eu estou falando e eu estou me mostrando, eu não preciso falar que eu sou negro. As pessoas estão vendo. Meu cabelo representa a África, a minha pele representa. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente quer mudar mesmo as coisas, não é dessa forma, de que quando acontece um incidente, chama eles para falar. 2 dias depois. Então, essa maneira de que são feitas as coisas, eu não vejo que as pessoas realmente querem igualdade, elas querem transformar as coisas. Elas querem mais é criar um revanchismo, né? Lógico, logo que aconteceu esse fato que, pô, a maior covardia que eu já vi nos últimos anos, né? Um guarda com o joelho em cima do outro, e eu ficava mais pensando nos outros 2, 3 que estavam do lado, ninguém falar, meu, sai de cima do cara. Humanamente falando, simples, não precisa fazer muita fantasia. Um está em cima do outro, o cara está do lado, tá, meu, você é um colega, mas tu vai matar o cara aí, não precisa ter, não está muita em discussão a questão do racismo, não, a questão do ser humano, está em cima do cara. Logo que aconteceu isso, cara, uma debandada de coisas que veio a calhar junto, violência, e as pessoas iam para o centro da cidade pedir igualdade e quebrar tudo. Isso não representa ele, não me representa, não representa a transformação em nada. Então, a maioria dos movimentos que eu tenho visto são movimentos que não são realmente de transformação. São movimentos para mostrar algo, né, que está preocupado, mas é somente naquele dia. Eu lembro que teve um programa de TV, cara, na sexta-noite naquela semana, que eu estava sentado com a minha esposa é branca, casada comigo há 25 anos, favelado igual eu, comia pão duro igual eu, que eu perguntei para ela, estava olhando o programa, falando tanta coisa, cara. Eu perguntei para ela, como é que tá sentindo esse programa? Ela falou, eu tô me sentindo racista. Porque o jeito que o programa foi transmitido, parecia que todo branco era racista. E não é uma verdade. Pergunta quantas vezes, acho que quer entender de fato o racismo também, pergunta para um branco que é casado com um negro, uma branca que é casada com um negro, um branco que é casado com uma negra, escuta ele para te ver também. Talvez o jeito de ele transmitir, as pessoas vão entender melhor realmente o que acontece, né? Então, o jeito que aquele programa ficou transmitido, parecia que toda pessoa que não fosse negra, ela era racista. E isso não é uma verdade, cara. Então, o jeito que as pessoas estão falando sobre esse assunto, não na maioria, mas uma grande parte, tem sido mais para separar, né? Eu vi uma faixa muito grande falando não como é que é, mistização, né? Faixa grande. Cara, hoje nós somos mais de 52% do brasileiro se considera negro. Sabe por que nós somos mais de 52%? Por causa da mistura, cara. Como que ela não é importante? É importante. Nós podemos brigar hoje com mais força por causa da misturização. Como dizer não a isso? Então, esses fatos que realmente tem que ser falado. Quando nós vamos para os Estados Unidos e nós vemos uma população que tem 17% de negros e nós com 52%, mas tu vê lá, parece que tem 90% de negros e nós parece que tem 10%, porque lá as pessoas que estão lá estão representando. A gente vê um presidente, a gente vê a melhor apresentadora, uma Oprah, a gente vê no festival de cinema, a gente vai ver algum negro no festival da música. Então essa representatividade a gente precisa colocar. E para colocar ela, a gente não pode aceitar qualquer migalha. Ah, deu um fato com o Tinga aí, fala aí todo mundo aí, amanhã sai todo mundo fora. Não, cara. Vamos falar, vamos permanecer sobre isso, mas não é falar somente sobre isso, mas falar também da condição, do talento que cada um tem. Então, é sobre essas coisas que às vezes, por isso eu me recuso muitas vezes a falar, porque qual que é o tipo de fala? É fala hoje, amanhã está tudo certo? Então, até hoje, e por isso que eu não consigo comparar, porque na verdade eu passei 4 anos na Alemanha e eu nunca sofri nenhum racismo, cara.
Até porque o alemão sofre muito isso. O alemão é um povo que ele sofre um preconceito do resto do mundo, em alguns lugares, por ele provocar a última guerra. Eles têm vergonha do passado deles. Eles têm vergonha de Hitler, uma grande parte, a maioria dos alemães. Então eles odeiam o preconceito porque eles também sofrem de alguma forma. A Alemanha é um dos melhores países do mundo para viajar, para turismo. Ninguém fala de Alemanha no turismo, porque a Alemanha acaba sendo visto diferente pelo país. Lógico que eles têm a parcela deles, tem ainda, né, uma raiz do passado, mas o jovem, a nova geração, ela condena totalmente isso também. Então, se fosse comparar, eu não posso dizer que lá eu nunca sofri nada, nunca me olharam diferente. Aqui me olham diferente, mas eu tenho que chegar lá, mostrar meu talento. A partir do momento que a gente mostrar o nosso trabalho, as pessoas vão entender. Então, em todo lugar há, mas para a gente mudar isso, cara, a gente não pode aceitar falar desse assunto somente quando acontece e como se fosse um cala-boca. Vamos falar sobre isso agora, hipótese para falar aí, põe cada um num quadradinho aí, 8 pessoas aí. Não, acho que não é essa forma. Uma forma que tem que ser uma forma sustentável, uma forma que realmente mostre que a gente quer igualdade. Para finalizar esse assunto, sempre as pessoas quando me chamam falam, a gente queria falar muito que tu falasse com nós sobre as minorias. E eu sempre me perguntei quem são essas minorias. Eu pergunto para ti, quem é as minorias, Potter? Quem é essas minorias? Quando falo. As minorias, essa palavra está linkada no Brasil a negros, a mulheres, a gays, né? Toda aquela sequência de letras. É aí que se cola. Indígenas também, de alguma maneira, né? A palavra minoria está linkada nesse sentido sociológico, digamos assim. Aqui no Brasil é isso. Tá, e quantos por cento são isso do Brasil? A gente está falando de 70%? Bastante. 80%? Então não é a minoria, é a maioria. Por que não, quando for brigar, briga como maioria? Acho que seria muito melhor. Nós queremos discutir aqui um pouco sobre a maioria. Não é minoria, cara, é maioria. Então, até para quando a gente quer discutir as coisas, a gente discute se colocando menor, se colocando para baixo. Não, os negros, mulher, gay, não é a minoria, é a maioria. Vou pegar um percentual de é a maioria. Então, acho que quando a gente quer, de fato, fazer as coisas, mostra a força que tem. Não comece discutindo já se colocando como menor. Olha o pequeno aí. Tá de Borussia, amarelo? Vem cá, fazer uma homenagem pro Tinga aqui. Fala que tô. Dá oi lá pro Tinga. Dá oi lá. Olha lá, dá oi lá. Dá oi. Putz, vem na hora do momento mais sério de todos, cara. Desculpa. Não, mas tranquilo, pai. É bom que a nossa é raiz natural. Mas eu quis dizer exatamente isso, cara, que é a maioria. Então discute com a maioria, não discute com a minoria. Até para discutir a gente se coloca para baixo. Eu acho que esse é o sentido. Por isso que eu tenho falado muito pouco sobre esse assunto. Às vezes, pessoas até da minha raça, até o próprio negro, às vezes discute, não gosta do jeito que a gente fala, outros entendem. E faz parte, a democracia é isso, a gente entender. E eu tento fazer minha parte dentro do meu ambiente, dentro do meu dia a dia, inspirando, levando as pessoas a entender. Eu fico muito chateado quando a gente tenta colocar aqui todo mundo que não é negro como se fosse racista, e na verdade não é. Muita gente que é branca também tem outro tipo de preconceito. Muitas coisas que nós falávamos no passado hoje não se pode falar, né? Então tem de várias formas, né? Então acho que a primeira coisa para a gente discutir isso melhor teria que começar a mudar de minoria para maioria. Acho que é muito melhor tu chegar numa guerra e falar, sou a maioria, sou a minoria. A linguagem ela é absurdamente importante, sim, para esses movimentos, assim, né? E é algo de se pensar. Tinga, cara, sem palavras. Sem palavras pelo teu tempo, pelo teu carinho, Tu falou assim, olha, eu preciso estar na academia às 10. A gente tá gravando isso aqui numa manhã chuvosa em Porto Alegre. Eu te agradeço, cara, porque é bom. Eu fiz poucas perguntas, né? Tu é um cara que fala, que gosta de falar. Tu vive disso também agora, né? Tu também dá palestra, tu ajuda pessoas, tu espraia essa tua experiência, sempre ajuda as pessoas, sempre é motivador te ouvir, né? E não é uma motivação supérflua. A gente sente verdade nisso, a gente se sente bem de ouvir tua história, porque passa pra gente que
que dá pra rolar, que dá pra acontecer. Mas só dá pra acontecer se tiver esse esforço, tiver essa criação, se tiver esse entendimento. Não tem nada de graça, assim, sabe? A gente sempre quando eu converso contigo, eu ganho uma historinha. Hoje eu descobri que o teu mais novo tá lavando o carro. Sabe? Tivemos dá uma brecha aí no programa, manda pra lavar carro. Já manda também. Já, a minha motinha tá bem suja, cara. Pode mandar ele de tarde. Eu dou até um carinho pra ele chegar nessa tela mais rápido aí, tá? De verdade. Um beijo pra família, cara. Obrigado pelo teu carinho. Tamo junto. Dá um beijão a todo mundo aí, tá, irmão? Valeu. É nóis. Até mais. Aliás, Tinga, fica aqui. Porque esse é um projeto que a KTO tá comigo, tá? A KTO, né? Tá. Que lida com probabilidades. E o Cássio, o cara que fechou isso comigo, que representa a KTO aqui no Brasil. As pessoas vão lá brincar. Não, agora vai dar Inter, vai dar empate, blá, 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 e daqui a pouco dá certo. E ele falou assim, tu vai entrevistar o Tinga, né? Tu já viu o quanto era a probabilidade do Tinga dar certo? Tipo assim, se fosse ao contrário numa mesa de aposta, Tinga, tu ia pagar uma odd de 200. Se o cara botasse 100 pila em ti, o cara ia ficar rico. Ia dar uma sacada. Porque era difícil. Tu ia quebrar a banca da KTO. Se perguntar lá, os meus vizinhos todos lá apostavam R$1 e ia falar, não, esse não, cara. Esse não para. Tem noção disso, que a tua probabilidade, Tinga, era ela mínima. E rolou. Aconteceu, cara. Tá aí? Não, perfeito. Principalmente tratando de futebol. Não chutava de fora da área. 1,70 m. Não era rápido. Não era extremamente habilidoso. Não tinha força. Porra. Se pegar essa matemática que eles fazem hoje tu tem que ter 300 coisas, mas se esquece que a bola tem só 600 gramas, é pequena e praticamente a gente passa dos 90 minutos, a gente troca só 2 minutos na bola, tem 88 minutos que é cabeça, que é posicionamento. Isso não está dentro da matemática da bola. Aí, com a tua explicação, a tua probabilidade já aumenta. A gente já começa a ver que aí, na real, tu tá mais para Real Madrid na KTO do que para, sei lá, o PAOK, que tirou o Benfica da Champions, né? Quanto que deu o PAOK? Ganhou 2-1 e deu pra bola. Jorge Jesus tá fora da Champions. E quanto que deu aí na cara, eu acho que antes de começar o jogo tava pagando muito. Eu não vi exatamente quanto é que deu. Não sei. Aliás, se você ainda não entrou na KTO, bota o código Potter com 2T sem H. Tinga não adianta ainda, tá? Se botar Tinga lá, tu não vai ganhar desconto. Mas se tu meter lá Potter, lá tu vai ganhar uma odd lá de presente pra quem tá entrando na KTO. Tinga, a probabilidade do papo contigo ser legal é essa sim. Essa não paga nada. Essa paga 1,01. Se tu botou 100 pila, tu ganha R$1. Porque sempre é legal contigo mesmo. Obrigado mesmo, de verdade. Tamo junto, irmão. Qualquer coisa, dá um grito aí. Valeu. Certo? O Papo Colorado volta a... Eu botei Papo Colorado aqui, na real, nem botei o nome ainda. A gente fez essa entrevista sem saber o nome. Mas aqui, ó. Esse aqui é a marca do Tinga. Tá aqui, ó. Quer dar um nome? Dá um nome aí pra esse quadro, pra esse programa. Colorado Sagrado. Colorado Sagrado. Gostei. Tá aí o nome. Colorado Sagrado volta com um ídolo de vocês aí daqui a pouquinho. Pode ver quem é Colorado, quem é gremista. E a KTO tá com a gente. Tinga, obrigado pelo carinho. Colorado Sagrado volta. Tamo junto.